Olá, YouTubers! Tudo bom, pessoal? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu com a nossa vaquinha vaidosa. Recentemente eu fiz um vídeo aí sobre os nossos animais e falei sobre as vaquinhas, né? E uma dessas vaquinhas era vaidosa, até tem vídeo no canal, gente, de quando a gente comprou a vaidosa e foi buscar ela. E uma das perguntas que eu respondi no vídeo foi se eu pretendia ter mais animais e uma dica para as pessoas que estavam pensando em criar vacas, né? Criar vaquinha de leite e tudo mais. E a gente falou tem gastos e tudo mais. Quando uma pessoa pensa que vai criar um animal, assim, uma vaca, ele já pensa, eu vou ter leite, vou ter bezerro, mas ele não pensa no cuidado que ele vai ter com aquele animal, com veterinário, com ração, com tudo, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu com a vaidosa, para vocês verem que nem tudo pra gente é só lucro, 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 né? A gente às vezes gasta muito mais do que a gente recebe e a gente precisa fazer isso porque ali a gente está tratando com um ser vivo, né? A gente está tratando com um bichinho, ele sente que nem a gente, ele vive que nem a gente. Então, vou contar um pouquinho do que aconteceu com ela. No dia 4, um dia depois da Beauty Fair que a gente filmou, colocou aqui no canal, eu acordei e tudo mais e o Anselmo que estava aqui, beijo Anselmo, veio avisar que ele viu a vaidosa deitada. Na parte da manhã ela comeu normal, mas quando chegou ali perto do meio-dia, ele foi lá colocar o feno para elas e ela estava deitada no chão. Nós corremos para lá para dar uma olhada e ela estava estufada, estava bem cheia de ar. Então eu cheguei, apalpei ela, vi que ela estava aqui nessa parte do vazio bem cheia de ar e parecia estar sentindo bastante dor, então eu corri para chamar o veterinário, porque normalmente a gente chama mesmo o veterinário nesses casos, a gente só faz alguma coisa quando é coisa simples. Então nós ligamos para 2 veterinários colegas nossos e um deles falou, fura ela, Gabi, vira ela do lado esquerdo, se eu não me engano, e apalpa, vê se você sente como se fosse uma bexiga e fura para poder sair o ar, porque ela tá estufada, deve ser algum timpanismo. Enquanto minha irmã tentava encontrar outro veterinário, porque esse veterinário não pôde vir no dia, ele estava ocupado, atendendo o outro, mas ele me passou isso para fazer. Enquanto ele procurava outro veterinário, eu fui lá e fiz isso. Eu furei ela com uma agulha dessas rosinha, né? Furei, e aí eu percebi que começou a sair o ar bem devagarzinho. Eu ia apertando, ia saindo, mas demorava muito. Então o que eu fiz? Peguei uma seringa de 20 e comecei a puxar o ar e tirar o ar de dentro dela, né? Para poder ir mais rápido. Timpanismo. Cheia de ar. Aí ela não levanta. Existem umas agulhas grossas que o pessoal esvazia, mas a gente não tem. Então eu tô tirando com uma seringa de 20 e uma agulhinha do lado esquerdo. Tem que furar o rumo e ir tirando o ar. Você Do sente lado que o ar esquerdo. é um cheiro de capim fermentado. Senão o animal não levanta e tem que tirar esse ar, gente. Porque tem muita gente que perde o animal por causa disso. A gente já chamou o veterinário. Enquanto ele não vem, a gente já tá esvaziando um pouco. Enquanto isso, eu não sei, ele conseguiu chamar outro veterinário, então eu quero agradecer já os veterinários desde o começo, agradecer o Aníbal, que foi o que me deu a dica, beijo Aníbal daqui de São Roque, e o André, muito obrigada André, que foi quem fez todo o resto do tratamento dela, que eu vou ir falando pra vocês. Obrigada André. Então, enquanto a Celine ligava pra ele, eu fui fazendo isso, fui esvaziando, e aí ele chegou, deu os medicamentos pra ela necessários, né, aplicou os medicamentos nela, e ela deu uma melhorada, ela conseguiu ficar mais levantadinha, já ficou um pouco melhor, sem o ar, tomou todo o medicamento e estava até tentando levantar. Um soro. Isso mesmo, negona, toma tudo. Graças a Deus, tiramos o ar, ó como já tá murchinho ali. Nisso, depois a gente ficou nisso até de tarde, mais ou menos, aí eles foram embora, o veterinário, e aí a gente ficou lá só de olho nela, tentamos montar um tipo de uma tenda em cima dela, porque estava um tempo para chuva, para que ela não se molhasse, né? E nisso ela foi tentando levantar e andando e a gente ia carregando a tenda para perto dela, né? A gente fez alguns vídeos, eu vou tentar ir colocando, é que eu não sei tudo que a gente conseguiu filmar, se a gente chegou a filmar toda essa parte da cobertura e tudo mais,
mas conforme eu for falando aqui, eu vou tentar ir encaixando os vídeos que a gente fez, tá bom? Então, ficou desse jeito, mas eu percebi que ela continuou, parecia que ela estava começando a estufar novamente. A gente deu um tempinho, veio ir pra casa, pra gente poder tomar um banho, descansar. Quando a gente voltou lá à noite, depois do jantar, ela estava estufada novamente, e aí eu tive que esvaziar ela de novo, liguei pro veterinário, e aí ele falou que o certo seria fazer uma cirurgia, pra gente tirar de dentro o que tivesse, né? Se tivesse alguma coisa que fez mal, que estava ali dentro do estômago dela, então o certo seria uma cirurgia. Então nós marcamos a cirurgia para outro dia de manhã, e durante a noite eu fiquei indo lá de 2 em 2 horas esvaziar ela, esvaziar esse ar, porque ela enchia novamente, começava a sentir dor, então eu começava a esvaziar novamente na seringa. Quando foi de manhã, o André veio, a gente fez a cirurgia, até vou pôr as fotos aí, gente, quem não gosta de ver essas fotos, dá uma puladinha dessa parte. Segundo dia, galera, na lida, e o veterinário vai ter que vir para operar ela. Olha lá, não para de encher. E graças a Deus ela conseguiu. Infelizmente o passar a veterinário noite. foi embora ontem e ela começou a encher depois. Então a gente ficou sem a tal da agulha lá. Então a gente tá fazendo aquele procedimento lá da agulhinha ainda fina. Então demora um pouco mais. E a seringa tá com você? Tá com você. Seringa. Aí. Então, gente, lado esquerdo da vaca, tá? Que é onde fica. Aí a gente tem que furar. Aqui eu vou procurar onde eu já furei. Ela tá se mexendo. Eu sei que dói. Vai doer, né, nega? Dói um pouquinho. Segura. Eu tô com a luva, gente, porque minha mão já tá machucada de tanto fazer isso, tá? Então, ó, coloca. Puxa o ar. Puxa o ar. Esvazia. Ah, mas por que tem que fazer isso? Não pode só deixar espremer, porque não, acaba não saindo, gente. A agulha é muito pequenininha, tá? Vou ter que tirar mais. Sofrer muito um pouquinho. Você consegue sentir o cheiro de fermentação quando você joga fora o ar. Aquele fedor. O maior perigo que tem dela estufar desse jeito é pulmão, ela ficar com problema de respiração e circulação. Sim. Então é bom esfregar o animal, esfregar as pernas para não ficar formigando o animal depois conseguir levantar se ele já estiver deitado. E trava tudo, que impede de voltar pro... E hoje a Gabi tá aí auxiliando o André, né, André? Ela tá aprovada? Tá aprovada, André? Olha quanta coisa, gente. Ajudante, auxiliar de veterinário, pronto. É. Terminou a cirurgia, já limpamos ela, deu os pontos, passou um iodo, um prata. Agora ela tá tomando um sorinho aqui, Cálcio. com cálcio, Uma vitamina para ela poder levantar. pra ver se ela dá uma reagida aqui. Mas aí ele chegou, eu ajudei ele com a cirurgia, a gente abriu ela, né, tirou todo o conteúdo que tinha de dentro, a maioria era capim feno, né, não tinha nada de diferente, infelizmente a gente não encontrou nada de diferente, tiramos todo o conteúdo que tinha, aplicamos mais medicamento, e ela também voltou, deu uma melhoradinha e ficou mais em pezinha. Ela não conseguia levantar, acho que justamente por ela ter ficado muito tempo deitada em cima das pernas, então é que nem a gente quando fica sentada numa posição por muito tempo, nossa perna dorme, né. Então, ela é um animal muito pesado e ela ficou deitada naquela posição por um dia praticamente, então ela não tinha força para levantar as pernas. Depois da cirurgia, ela foi voltando devagar da anestesia. Até o dia seguinte ela estava muito bem, até o dia seguinte estava bem mais levantadinha. A gente tem um videozinho dela comendo, ela começou a comer novamente, capim, bebeu bastante água. Olha só quem tá papando. Comendo uma sopinha. Comeu, fiz com tanto carinho essa sopa, que delícia. E, tá vendo? Dá um oi pra câmera. Fala, eu tô boa. Vou ficar bem. Picamos capim. Tá comendo sozinha, né?
que é em pezinho, assim, tem que ficar segurando o capim. Senão ela joga tudo no chão e não pega. Só que eu sempre ficava de olho ali na cirurgia e tinha a sensação de que ela estava continuando enchendo de ar. Quando foi na noite desse terceiro dia, eu percebi que ela realmente estava com ar. E aí eu precisei novamente esvaziar ela durante a noite inteira. Só que aí depois passando esses 3 dias, foi a quarta-feira, que era um feriado também, e o veterinário nosso tinha feito uma viagem que ele precisava fazer, os outros veterinários que a gente ligou também não puderam vir para poder fazer alguma coisa nela, então eu tive que ficar esvaziando nela na quarta-feira e ela entrou em trabalho de parto. A vaidosa, ela estava, alguns dias antes disso acontecer, ela já estava começando a encher o útero. E aí a gente ficou muito preocupada, até pensamos que talvez tivesse a ver com o bezerro. Mas aí na quarta-feira, depois do almoço, ela entrou no trabalho de parto, soltou a bolsa de água, estourou, começou a ter as contrações e a gente ficou esperando. Bom, pessoal, a vaidosa continuou dando uma inchadinha. Aí essa noite a gente teve que esvaziar novamente. E agora, meio-dia, ela começou a soltar a placenta e agora estourou a bolsa. A gente acredita que ela vai pôr o bebezinho pra fora, né? Então vamos ver como é que vai estar. Gabi vai dar um sorinho nela pra dar uma fortalecida. E a gente encostou ela aqui pra ela ficar mais sentadinha, né? Porque ficar muito deitada também não tava muito bom pra ela. Mas aí, infelizmente, ela foi parando as contrações, ela não conseguiu expulsar o bezerro. E aí a gente já estava desesperado porque não encontrava ninguém para vir. Aí quando foi de tardinha, umas 4, 5 horas, eu acabei decidindo que ia tirar aquele bezerro de qualquer jeito, porque corria o risco de eu perder a vaca também. Então eu coloquei as luvas, chamei um vizinho meu que tem umas cabras, seu Davi, um beijo, seu Davi, muito obrigada por ter vindo, viu, seu Davi? Eu pedi para ele vir me ajudar, porque ele tem algumas cabras e ele já teve experiência de bezerros de carneirinhos que ficavam presos, que ele teve que ajudar ela. Então eu chamei ele, enquanto ele vinha, eu coloquei as luvas, passei um olhinho na mão e bem devagar fui colocando a mão por dentro, tentando sentir o bezerro. Eu senti e percebi que ele estava com uma das mãozinhas para trás, ele tava com ele tem que nascer assim, né, com as duas mãozinhas aqui para frente e a cabecinha no meio das mãozinhas. Ele estava com a cabeça e uma mão só, a outra mão estava atrás. Então bem devagar eu fui indo até o fundo, puxei a mãozinha dele para frente, protegendo o casquinho dele para não pegar na parte do útero, né, não ferir ela. Quando eu coloquei as duas mãozinhas para frente, aos pouquinho eu fui apoiando e fui puxando ele para fora. Até eu ver as mãozinhas saírem, o focinho, e a gente começou a puxar, mas já dava para perceber que ele não estava vivo. Provavelmente uns 2 dias antes ela já tinha soltado um escorrimento, tá? Então acho que ela já estava meio que entrando em trabalho de parto antes. E normalmente quando uma vaca estressa muito durante algum processo, alguma doença, ela aborta o bezerro. Então a gente já percebeu que ela não estava viva, a gente foi puxando para fora, conseguimos tirar o bezerro com bastante sacrifício, graças a Deus a Davi chegou e me ajudou a puxar. Era uma fêmea, infelizmente nasceu morta. E depois disso a vaidosa ficou muito fraca. Eu cheguei a aplicar soro, chegou a conseguir ficar até um pouquinho mais levantadinha, mas eu via que ela já estava bem cansada. Vaca mesmo, agora tá vaca pra cá, eu acho. sentadinha, tá bebendo uma aguinha sozinha. Junta as coisas aí. Você achou uma faca aí, você quer? E isso deu uma diminuída um pouco na questão do ar. Porém, quando chegou bem de noite, a gente voltou lá para ver como ela estava, né? Depois de enterrar a bezerrinha e tudo mais. E novamente ela estava estufando. Pessoal, eu não consegui a agulha própria para o timpanismo, mas eu consegui pegar essa aqui, que é a 4016, e uma seringa de 60, que aí alivia bem mais rápido. Tá? Passamos um alquinho aqui. Olha como já tá alto de novo. Aí, aqui dá umas... Só de apertar já sai um pouco do ar, né, Bia? Sim, mas aqui
Chega lá perto que vai ouvir o barulho. Deixa eu dar uma apertada primeiro. Segura aí, ó. A técnica é na cabeça, olha lá. Onde você quiser bater, gente. Se você conseguir ficar fazendo assim, ó, melhor ainda. Mas... É que a mão já tá é que doendo. as mãos já estão doendo. Não tá aguentando mais. Calma, nega. Já vai desinchar, tá? Calminha, calminha. Mais uma noite que a gente passou acordada, esvaziando essa vaca de ar. E no outro dia o veterinário conseguiu vir. Ele chegou aqui e falou que provavelmente teria que fazer uma outra cirurgia para poder ver, deixar aberto, porque eu queria deixar isso aberto porque estava dando muita dificuldade da gente ficar puxando o ar. Eu até comprei uma seringa maior, uma de 60 ml, e aí eu puxava o ar e tirava, mas a gente já estava com as mãos todas machucadas de ficar furando ela, fura ela, puxa, e ela também tendo que ficar furando ela toda hora para conseguir tirar todo aquele ar. Então foi bem sofrido tanto para ela quanto pra gente. Então eu pedi para abrir o rumen dela, né, ali, e deixar uma abertura, né, ou deixar um dreno para poder sair o ar. Então ele veio, fez a cirurgia, deixou, e depois voltou para lá, ela ficou anestesiada, e aí quando eu voltei depois eu percebi que a água que ela estava bebendo estava voltando e ela estava aspirando aquilo. E eu tentei levantar ela na hora, mas infelizmente naquele momento mesmo ela já morreu. Então, o que eu quero falar com vocês essa história, não é que tudo isso que a gente fez, esse sacrifício todo que a gente fez foi em vão, mas que a gente deve isso ao animal. Ele tem animais, principalmente quando é caso das galinhas, das vacas, são animais que meio que nasceram para servir o ser humano, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer por eles é retribuir isso, é ser grato, é respeitar esses animais, tentar fazer a vida deles aqui o melhor possível. Então, quando a gente fez isso, a gente pagou veterinário, pagou cirurgia, pagou medicamentos, a gente comprou vários, estava todo dia indo lá na agropecuária trazendo sacolas, mais sacolas de medicamento e outras coisas que a gente precisava para ela. Então, mas isso é pela gratidão que a gente tem pelo animal. Porque além dele ser um bichinho de estimação nosso, né, é uma gratidão que a gente tem por todo o serviço que ele fez, por todo o leite que ela deu pra gente, por toda a alegria que ela deu pra gente. Então não foi nada que foi jogado fora. E tudo que a gente gasta para salvar um animalzinho, para fazer o melhor por um animalzinho, Deus devolve de volta pra gente. É isso que a gente acredita aqui. Então a gente não é vegetariano, a gente fala, não vou comer carne e tal, porém a gente tem esse respeito muito grande por esses animais, principalmente por esses que a gente sabe que vão servir o ser humano, seja dando carne, seja dando leite pra gente, né? Ou ovos, no caso das galinhas também. Sempre que dá machucadinha a gente cuida delas, separa elas para elas comer sozinha, quando as outras não deixam comer. A gente sempre fica em cima. Eu acho que, acima de tudo, a gente tem que ter o respeito por esses animais, né? Infelizmente, a gente não conseguiu salvar a vaidosa, mas a gente fez o possível e isso também deixa a gente sempre com a consciência tranquila, de que a gente fez todo o possível, né? A gente não vai ficar pensando, eu poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Dessa vez eu sei que a gente fez tudo que a gente podia e o que a gente não podia até, e para tentar salvar ela, mas infelizmente era o destino, né? Era a hora dela, não tinha o que fazer. Então, como dica para todo mundo que quer criar um animal, a primeira coisa, você tem que gostar deles, você tem que amar isso, você tem que respeitar os animais, porque mesmo quando você teve uma perda, Deus vai te devolver em dobro aquilo que você fez por eles, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem em gostei, se inscrevam aí no nosso canal, tá bom? Um grande beijo a todos, boa sorte para todos os que querem ser criadores também. E sempre pense isso, gente, sempre tem um dinheirinho guardado, porque essas coisas acontecem do nada mesmo. E sempre faça o possível por eles, porque eles dedicam a vida deles pela gente, né? Então tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.